Eu espero do fundo do meu coração que esse dê certo. Sim. Porque eu não aguento mais pegar o áudio pra editar e ter só uma faixa, Vanessa. Te censuraram. Me censuraram. A quem interessa calar essa voz. Né? E aí eu fui editar. E é isso, ouvintes. Não teve episódio na semana que era pra ter episódio, porque eu fui editar o áudio e simplesmente o site falou assim, não quero ouvir mais a Vanessa. Então já percebemos que o site é machista. Ou foi meu computador mesmo, né? Os eletrônicos são machistas, ponto. Eles não gostam de mim, isso aí. Mas dessa vez vai dar certo. Então, se isso aqui tiver no ar, se tiver isso aqui ao ar, é porque deu certo. É isso mesmo. Senão a gente vai chorar. E é aquela coisa que você falou, lá nos primórdios, do tipo, olha, não se estressa, porque isso aqui é pra ser um hobby. Se for um trabalho, se estressa com trabalho, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, é isso, eu não vou me estressar, eu poderia, sei lá, ter dado alguns mil jeitos aí, mas a que custo também, né? Que custo, né? Não, tá tudo bem. É melhor se explicar porque que não foi ao ar e pronto, vamos... Bola pra frente, né? Se vocês quiserem que a gente entregue direitinho, ajuda a gente a bancar alguém pra editar o bagulho. É igual a Thaís, ela fala assim, vou jogar aqui um joguinho. Eu falei, tá bom. Aí dá 5 minutos, ela tá estressada. Aí ela fala, isso aqui não era pra me relaxar? Aí eu falei, pois é, os jogos de hoje em dia acho que não são mais feitos pra isso. Pois é, né? Eu tô jogando um joguinho que me relaxa, porque ele é extremamente idiota. Só que eu tô extremamente viciada nele, então... Olha aí. Você tá procrastinando com esse jogo? Não é nem procrastinando, mas eu poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, né? Entendi. Mas aí não entra naquele... Você não sente culpa de ficar não produtiva? Não, eu tô fazendo meu trabalho normal, então, quanto ao meu trabalho, ok. Mas, quanto a minhas coisas pessoais, eu fico tipo, que merda, eu podia ter feito tal coisa, mas eu fiquei jogando o joguinho. Então... Aí eu vou lá e jogo mais. Aí você dobra a meta. Dobro a meta. É isso. Mas eu estabeleci um limite pra mim, então eu jogo só os 4 joguinhos que tem assim na fileira, né? E aí depois eu paro. Acho que era um limite de tempo. Não tem como, porque às vezes eu demoro pra sair de um quebra... É tipo um quebra-cabeça, sabe? Eu tô colocando um timer na Alexa, sabia? Ah, é? Quando eu começo, eu dou play no jogo, aí eu falo, Alexa, timer de 1 hora. E é incrível que 1 hora trabalhando dura muito mais do que 1 hora jogando. Sim. É um fato, né? É uma coisa meio... Por isso que a gente entende que o tempo é relativo, né? Porque às vezes a hora passa, você nem vê, né? Quando você tá fazendo uma coisa muito da hora, só que aí você tá fazendo uma coisa super entediante. Então, isso é um fato. É igual, como que é? 1 minuto esperando pra você entrar no banheiro, ou 1 minuto esperando um garçom. Sei lá. 60 segundos vendo um videozinho no TikTok, 60 segundos fazendo prancha. Bom exemplo, hein? Porra! Bom exemplo. É isso. Então o tempo é relativo. Quem disse isso foi o Einstein ou o Chorão, né? Foi um desses dois. Acho que um dos dois. É. Grandes pensadores. Bora pro papo. Bora. Bem-vindos a mais uma reunião do My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Amigos e... Anedotas. 1, 2, 3, 4. Olá, amigos desse podcast. Está começando mais um o seu Amigos Anedotas. Eu sou Eliab Santana e eu estou aqui com ela, Vanessa Gamer Dantas. E aí? Tudo bom, Van? Tudo bem, e você, amigo? Tudo bom. Van, começou junho e junho é um mês de muitas coisas. Sim, mês do orgulho. Do orgulho, mês dos namorados. Sim. Começa alguma estação em junho? Eu não tenho certeza se o inverno começa agora em junho. Qual o signo é de junho? Tem 2, né? Eu sou perdidaço. Eu sei que tem gêmeos, mas... Tem gêmeos? Eu não sei se a gente ainda tá em touro. Tô meio perdida nos astros ultimamente. Junho é o começo do segundo semestre? Então, né? Você sabe que ontem... Ou é o final de junho, entendeu? Então, ontem eu vi alguém falando assim que... Acho que foi a Tchulin que postou, e eu até compartilhei falando que eu discordo, porque ela falou que julho é meio de ano. Então, pra mim faz mais sentido. Só que pra mim... Porque as férias também começam em julho, né? As férias escolares. Só que pra mim, o meio do ano seria entre junho e julho. Então, tipo, dia 15 de junho até dia 15 de julho, pra mim é meio de ano.
Pode ser. Tô dentro desse período aí, pra mim é meio de ano. Porque você tem que fazer a conta de 365 dividido por 2, e aí vai dar um número. E esse número, aí você tem que contar de 1 de janeiro até onde vai esse número, entendeu? Aí seria exatamente o meio. Mas aí você encontra o meio mesmo, né? Tipo, o meio mesmo. O dia exato que é o meio. Só Isso. que, se você parar pra pensar em questão de meses, né? A gente tem 12 meses, então 6 para um lado, 6 para o outro. 6 pro outro, exato. Então acho que Aí, junho finaliza o primeiro semestre. Eu acho que é isso. Mas junho finaliza o primeiro semestre e julho inicia o segundo semestre. Pronto, você definiu. Mas aí o meio do ano eu diria que é entre 15 de junho e 15 de julho. Se alguém discorda, guarda pra você. Exato. E aí a gente começou de novo divagando. Pois é. Esse episódio. Faz parte. Né? Pra falar de um tema que, apesar de todos esses temas aí, e independente se é o meio ou não do ano, a gente vai falar de, Vanessa, o quão difícil é uma mulher hétero, cis, encontrar um homem apenas pra dividir, sei lá, a sua vida, né? E você, e não tô falando do homem pra você criar, eu não tô falando do homem pra você passar raiva, eu tô apenas dizendo, tipo assim, a vida presta, mas ela é meio difícil, então eu só queria alguém pra dividir, talvez, o fardo e as conquistas junto comigo. Pois é, né? E pelo visto, isso é muito difícil de se encontrar, né? Tá cada vez mais difícil, na verdade. Por que a gente já fala desse tema? Porque tá circulando aí áudios de machos com aquela coisa que a gente fala da autoestima muito elevada, sabe? E viralizou um pouquinho, por que não falar disso, né? Nesse tema aí do Dia dos Namorados. Vanessa é uma pessoa que insalubre. Sim. Infelizmente eu vivo essa vida. Eu recentemente voltei, né, pros aplicativos de relacionamento. Tentei voltar pro Tinder, mas infelizmente, gente, se você é banido no Tinder, você é banido no Tinder. Já era, né? Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Eles simplesmente não resolvem nada, eles não te... Não tem jeito. Acabou pra você. Você é inexistente. Então eu voltei pro Bumble. E é difícil. Eu não gosto de barzinho, eu vou uma vez por ano no cinema, porque assim, o filme, eu sou muito crítico, como eu já disse. Eu tenho o Shreds of Analysis, que é, eu sou muito cético e sou muito criterioso para umas coisas. E falei pra você, menina, eu já namorei mais de 10, 15 meninas. E outra, eu sou de exatas, você é de humanas. Nossa linha de pensamento, nosso nível analítico é diferente. Você tem uma forma, você conversa melhor com seres humanos. Eu me dou melhor com máquinas, entendeu? Mesmo porque o meu trabalho é trabalhar com máquinas. Eu trabalho com inteligência artificial. Então, sabe, um chat GPT, eu tenho que ficar alimentando as ideias dela pra a Skynet um dia destruir todos os seres humanos, por assim dizer. Isso se você assistiu Exterminador do Futuro, senão você não entende qual foi a piada que eu usei aqui. Van, eu tô há muito tempo fora do mercado, né? Obrigado a Deus por isso. Amém. Eu acho que quando eu comecei, não era tão... Não era... O Tinder, por exemplo, não é como é hoje. Uhum. E acho que nem existia o Bubble, existia outros aplicativos e tudo mais. Mas não é como é hoje. E parece que, conforme a gente vai avançando no tempo, os aplicativos ficaram meio que rasos, líquidos, ou virou uma gamificação. Ah, sim. Lembra de... Parece que quanto mais merits você colecionar e deixar no limbo, você, sei lá, você tá acumulando algum troféu, algum prêmio. Sabe? Na época que eu usava o Tinder já tinha um pouco disso, né? Era uma necessidade meio que de inflar um ego, né? Então os caras davam match e teve uma época que eu vi gente usando até bot pra curtir. Meu Deus. Não era só aquele meio mecânico de ficar jogando pra direita ou esquerda, sei lá, sem olhar. Só blá, 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 blá. Curtia todo mundo, os matches. E uma vez eu dei match com um cara que eu recebi uma mensagem automática. Mano. Do cara falando que ele tinha automatizado o Tinder dele e que se eu tivesse interesse em falar com ele, aí tinha lá o Instagram dele. Nossa, que preguiça desse preguiçoso, né? Nossa. Exatamente. E ele era um cara de Portugal. E aí eu lembro que eu falei, com certeza é só mais um cara querendo buscar seguidor. Aí eu falei, vamos ver, né? Mandei mensagem, ele respondeu, ele falou, não, se você recebeu minha mensagem, é porque realmente eu curti você, obrigada por ter entrado em contato. E aí a gente ficou conversando por um tempo, mas aí passou um tempo, perdi o interesse, o papo morreu, sabe? Sim.
E o cara mora em Portugal. Quais as chances, né? Tipo assim. Pois é. Na época, eu acho que eu tava até me planejando fazer uma viagem pra lá. Mas aí eu acabei desistindo, porque comecei a ficar vendo vídeos de uma moça no TikTok, onde ela fala sobre sequestro de mulher, e eu fiquei paranoica. É, algo a se pensar, né? Por exemplo, esses áudios que a gente comentou, que eu acho que eu vou colocar alguns deles durante o nosso papo aqui. Mas, por exemplo, os nossos avós. Vamos voltar lá no... Ai, meu tempo que era bom. É. Mas, tipo, assim como eu tinha uma vergonha alheia de assistir Casamento às Cegas, porque ficava vendo aqueles caras meio flertando, foi essa sensação que eu tive ouvindo esses áudios. E eu fico pensando, será que os nossos avós, eles não eram assim? Devia ter o seu jeito de paquerar, o seu jeito de flertar com alguém, mas, sabe, não era tão chulo, ou tão básico, ou tão, sei lá, autoestima elevada à quinta potência. Não sei, eu acho que existe uma diferença muito grande, principalmente por causa de conceitos que antigamente não eram debatidos, né? Porque antigamente era um fato. O rapaz, pra sair com a moça, ele sabia que ele ia bancar o rolê todo. Então, eu vou levar ela num restaurante e muitas coisas mudaram, né, com a modernidade. Buscar e levar de volta. Buscar e levar de volta. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia... Levar flores. Cortejo, né, como padrão, né? Hoje em dia tá todo mundo ali se vendo com um pé de igualdade, eu acho, né? Então já começa aí. Tipo, existe uma discussão muito grande de quem é que vai pagar a conta. A mulher deve ou Castro não... não paga, viu? Exatamente. A mulher deve ou não deve dividir a conta. E então rola muito isso, né? Tanto que a gente a gente escuta alguns áudios dos caras falando: ah, eu saí com você, eu paguei, mas eu quero que você me dê sua parte. Né? Oi, Giovana, boa noite, tudo bem? Giovana, deixa eu te falar uma coisa. Lembra aquele dia que a gente resolveu sair pra ir numa pastelaria? Até que você pediu um pastel de brócolis lá com queijo? Então, minha querida, é o seguinte, eu tive que pagar R$16 em 2 pastel. Tá entendendo? E você não falou nada. E eu também não fiquei olhando pra sua cara, você também não falou nada. Paguei, mas agora tô precisando da grana. Pelo menos a metade, você pode me passar o dinheiro agora. Eu vou te passar o meu Pix aí. Comigo não tem essa não, cara. Porque quem tem filho com peludo é urso. Tá entendendo? Daí você me fala até que dia você me manda esse dinheiro aí, porque eu tô precisando. Obrigado, viu? Tchau, tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu já tenho na minha mente que, tudo bem, eu vou dividir a conta. Eu sempre me ofereço pra dividir a conta. Às vezes o cara fala, não, pode deixar, eu pago. Mas já aconteceu de eu pagar, e eu pago de boa. Não é uma coisa que eu vou ficar assim, tipo, nossa, que cuzão, eu tive que pagar minha parte. Não, eu paguei minha parte, faz parte. E é igual você falou, você às vezes já sai disposta, querendo já dividir a conta. Isso. Mas quando o cara já manda mensagem, tipo, ó, a gente vai sair, mas é meio a meio, hein? Você já fica assim, caralho, tá ligado? Tipo assim... Que merda, né? Ou o que esse cara tá achando que esse tom da mensagem, ele tá achando o quê? Ah, não, agora eu estou molhada por esse homem. Puta, agora vai. Nossa, é o meu príncipe. E é engraçado que a gente entende, né? Eu, por exemplo, eu como mulher, eu entendo que a situação de ninguém tá fácil. Ninguém tá nadando no dinheiro. Uhum. Né? Então, assim, é uma questão de gentileza. Se um cara pega e fala pra mim, eu vou te trazer em casa, né? Que nem eu saí com um rapaz que eu fui ao encontro dele de Uber. Na hora de vir embora, ele me trouxe em casa. E aí eu ainda até falei, não, mas você tem certeza? Eu moro longe. Não tem problema. Imagina, você veio até aqui de Uber, vou fazer você voltar de Uber. Me trouxe em casa, beleza? Imagina se no dia seguinte ele tivesse falado pra mim, então, eu gastei muita gasolina, você pode pagar pra mim? Ó, deu X, né? A corrida foi tanto, né? Eu até pagaria, sabe? Porque eu ia ficar pensando assim, nossa, coitado, tão pobrezinho, vou ajudar esse rapaz. Mas nunca mais, né? Só que eu acho que isso entra muito em conflito, sabe? Principalmente porque tem homem, e aí vai do ego, né? Tem homem que acha que a mulher tá procurando um cara pra bancar ela. Certo. E hoje em dia, não é bem assim. Com certeza tem mulher que tem um pensamento já menos progressista, né? E ela acha que, não, se eu vou sair com um cara, o cara tem que pagar a minha conta. Mas aí vai de pessoa pra pessoa, né? Você conversando com as pessoas, você sente já um pouco isso, né? O ruim é que essa mulher ela tem que estar sabendo
que tem muito homem com um pensamento totalmente contrário ao Sim, dela. E tem muito homem que acha que se a mulher não... Se ele vai bancar a conta, então ela deve alguma coisa a ele. Nossa. Então já... É isso, Então, é uma coisa complicada, né? Tipo, pô, o cara mandar mensagem depois falando, eu paguei a conta e a gente nem ficou, sabe? Você não quis ir pro motel comigo, não quis entrar aqui no meu apartamento. Então, assim, são as coisas que você fala, mano, como assim? E sem contar que tem muito cara que acha que a mina mora sozinha, rolê na casa dela. Nossa, ele não quer nem gastar fora. Exatamente. Ou, sei lá, economizar no motel, esse tipo de coisa. E... Ou o contrário, né? Já aconteceu comigo várias vezes do cara me chamar pra ir pra casa dele. E eu falo assim, mas a gente não pode ir pra algum lugar primeiro? Eu não te conheço, como é que eu vou na tua casa? Assim, não, então a gente pode se encontrar pra comer alguma coisa, depois a gente vem aqui pra minha casa. Eu falei assim, tá bom, eu saio pra te conhecer, se eu achar você legal pessoalmente, né? Eu posso até pensar em ir na tua casa, mas não te garanto. Pode ser que eu não vá. Então você tá com muita frescura. Então tá bom. Nossa. Simples. O combinado não sai caro. Então, parece que vendo tudo o que tava sendo mostrado esses dias aí, o esforço diminuiu. Sim. O ego aumentou. Sim. Tá ligado? O dinheiro diminuiu também pra essa galera, pelo visto. E aí também, Ivan, tem aqueles homens também que se esforçam demais pra gostar de mulher. Sim, que é total. É uma categoria assim, tipo, não. Pô, mulher tatuada, eu não quero, né? Mulher ali pesou 80 quilos também, não quero. Não, é bizarro. Chega a ser bizarro mesmo você ver os caras falando assim, que eu já escutei de homem falando assim... Nossa, eu já escutei tanta coisa. Mas, por exemplo, você é muito alternativa pra mim. Alternativa, Não, você tem muita tatuagem, você deve ter vários daddy issues. Pô, querido, eu tenho pai presente. Ele pode não ter sido o melhor pai do mundo, mas eu tenho pai presente. Então não tô sentindo, não tô procurando um pai, não. Ou, por exemplo, já teve um cara que ele quis brigar comigo pelo fato de que ele perguntou pra mim como eu me vestia, tipo assim, o que eu escutava pelo jeito que eu me vestia. E quando eu falei pra ele que eu escutava bastante pop, que eu escutava K-pop, né, pop rock, emo e tudo mais, ele pegou e falou assim, nossa, você é muito poser. Você não tem nada a ver, você se veste de um estilo e não escuta o som, que não sei o que. Eu falei pra ele assim, meu filho, o que tem a ver? Você parou lá nos anos 2000, Se eu tivesse com uma camiseta de uma banda, você ia vir querer me intimar perguntando pra mim qual é o nome de todos os integrantes da banda, e se você não souber responder, eu vou te dar um socão e roubar sua camiseta? Pois é. Que porra é essa? Tipo, óbvio que o cara falou essas bostas pra mim, eu falei, tá, amigo, falou, tchau. Então, velho, e aí assim, pô, a gente tá de novo falando do estágio do cortejo, né? Tipo, não é quando você sei lá, você já tá namorando a pessoa e aí parece que, sei lá, não é que é ruim, mas a gente já está à vontade com a pessoa. E aí assim, sim, Ivan, se eu te namoro já há um tempo, aí eu posso falar, pô, você é mó poser, você se arruma diferente porque você gosta, sei lá. Mas eu acho que é tão coisa idiota você pensar que a pessoa tem que se vestir de acordo com o que ela escuta. Exato. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou qualquer outro comentário referente à aparência, né? Tipo, você tem tatuagem, você deve ter problema com a sua família. Tipo, quem não tem problema com a família, querido? Oh, meu Deus. Não, e outra, a vantagem da mensagem é que você pode pensar antes... De responder, exatamente. De responder. Então, eu lembro do pouco que eu usei, eu pensava, sabe, em toda frase que eu mandasse, que eu finalizasse com algum tipo de cantada, por exemplo, sei lá, sabe? Ou algum tipo de mensagem pra não morrer também a conversa, esse tipo de coisa. Mas nunca pensando em dar algum fora desse, ou fazer algum comentário que eu pensasse, puta, não vou falar isso, não vai soar tal coisa e tal. Hoje perdeu as estribeiras. Sim. Hoje o alfa, ele fala o que ele quer e dane-se se você se sentiu ofendido, constrangido, ofendido ou não. Porque é isso que eu sou, entendeu, Vanessa? É minha essência, é o meu valor, então é isso. Nossa, me deletou mesmo. Que feio. No mínimo você olhou e falou, o cara é Uber, né? Então,
Que pena, meu. Se você soubesse por que eu faço Uber, se você soubesse que eu não preciso nada desse dinheiro da Uber, se soubesse que eu tenho, você não teria deletado. Mas tudo bem, né? Cada um faz sua escolha. Se você tá pensando em botar as mãos nos meus bens, se a gente tiver alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva. Meu dinheiro é a conta de bancar os meus mimos, os meus animais e os meus rolês. Fica o aviso. Sou ótimo pra dar um rolê, mas um péssimo provedor. É que você tem que levar em conta que, além de agronomia, eu ainda sou homem, né, cara? Então, eu não tenho noção dessa parte clínica e muito menos dessa parte de ovários, entendeu? Conheço mais por cima mesmo. Tá ligado? Pô, esses dias você mandou um print do cara falou assim: vamos sair no sábado? Vamos. Você quer ir pra onde? Aí o cara, escolhe aí. Aí você falou: não. Você tem alguma sugestão? Aí não, ele, tem não, vai. Tenho não, pode ir. Isso é uma coisa assim que é exaustivo, né? Você tá conversando com uma pessoa e a pessoa não é que a gente quer que a pessoa defina tudo, sabe? Mas faça parte desse negócio, sabe? Não só deixar pra mulher, assim, tipo, tudo bem, então a gente vai em tal restaurante. Vou fazer igual, então, tipo assim, o que você pensa, né? Tipo, é um combinado. Porque já pensou, por exemplo, tá bom, o cara escolhe o cara quer que eu escolha, então eu vou escolher o restaurante 5 estrelas, que tem estrela Michelin. Como é que ele vai se sentir, né? Não, e aí, tipo, aí você tem que fazer a logística Sim. de ver onde ele mora, você mora, encontrar o meio termo. Exatamente. E aí ver se tá bom pra ele. Até mesmo porque lembra que a gente conversou e o cara mora longe. Então. E aí, entendeu? Ele repassou o trabalho pra você. Exatamente. Sei lá, eu acho que, igual a minha psicóloga, quando tava falando sobre questão de dinheiro, falava assim, não, que eu pago as contas, o bagulho da casa e tal. E ela falou assim, pô, mas isso é a coisa do homem a ser feito. Eu falei assim, então, mas eu não quero ser machista nesse ponto de eu poder falar isso. Ela, não, você tá fazendo o que um homem deve ser feito. E não tô entrando no mérito do gênero. Uhum. Você tirou ela da casa dela, dos pais dela. Você, como um homem, tem o direito de sustentá-la. Não é nem o dever, você tem o direito de proporcionar pra ela, talvez até mais do que os pais dela proporcionavam pra ela. E eu acho que isso é um combinado. O mínimo que eu tenho que dar é o que ela tinha lá nos pais. Exatamente, sabe? Exatamente. Pô, eu não quero fazer um downgrade na vida dela. E até, esses dias atrás eu até vi, né, alguém fez um post assim, tipo, quando vocês namoravam, ela depois que vocês casaram. Aí, tipo, ela tá toda bonitinha na foto do namoro e toda acabada na foto do casamento. Aí alguém fez um comentário assim, pois é, né, olha como você trata mal ela. Eita. Os pais dela tratavam ela bem. Aí ela casou com você trata ela igual um lixo. Então é por isso que ela tá um lixo. E é isso que as pessoas, que os caras não enxergam, né? Que eles têm um papel dentro de um relacionamento. E eles acham que não, que eles só têm que comparecer. Assim como tem homem que acha que ele vai ser o provedor, né, da mulher, então a mulher tem que estar disposta ali pra ele. Como eu disse, tem cara que sai, banca todo o rolê e depois fica puto porque a mina não quis ir pro motel com ele. Como assim? Eu paguei tudo, você escolheu o prato. Exatamente. Então, tipo assim, cara, se você vai já começa por isso, você sai com uma mina e você pensa, eu vou bancar o rolê, você não tem que ficar esperando que ela te dê alguma coisa em troca. Caso contrário, pergunta pra ela se tá tudo bem se vocês dividirem a conta. Eu acho que, assim, tem coisa que você não discute, sabe, amigo? Se eu saísse com uma pessoa, se eu fosse um homem e eu virasse pra menina e falasse assim, vamos dividir a conta, e ela falasse pra mim assim, não, você paga, você é o homem, você paga. Eu pagaria, mas eu nunca mais ia falar com essa menina. Pronto. Ela não é uma pessoa que eu quero ter, porque ela acha que a gente vai... Eu vou bancar ela sempre? Tipo, pra mim não faz sentido. Como que poderia ser, tipo, se a mina não tem dinheiro no dia que foi pro rolê... Porque, por exemplo, se eu falo, então, não dá pra sair esse fim de semana, eu tô sem grana, assim, não, eu pago. Tá, beleza, então a próxima eu pago. É o combinado, né? É uma questão de você combinar, né? Não entrar nessa pilha de que, o homem tem que pagar. Ou, não vou pagar porque senão você vai achar que aqui é que nem um áudio do cara falando pra mina. A mina perguntou uma coisa simples.
você trabalha com o quê? E o cara já começou a falar que, você tá querendo minhas posses, que não sei o quê. Querido. Não vai tocar nos meus tênis, não. Meu Deus. Meus mimos. Meu dinheiro é para meus mimos. Querido, pelo amor de Deus. Se enxerga. Ninguém quer esse quadro esse de seu leão salário na mínimo sala. aí. E assim, a gente chegou a comentar alguns episódios atrás parece que o óbvio tem que ser dito. Ou algumas coisas, tipo, pô, eu não tô falando do seu dinheiro, sabe? Nem tudo é preto no branco. Eu não tô falando que tem que dividir a conta ou tem que pagar tudo. Cara, a questão não é nem essa. Eu acho que é mais uma questão da como você reage nessa situação ou como você trata a mina, sabe? É igual como o Caio Castro falou lá. Eu, no primeiro encontro, eu vou dividir. E a forma como ele falou isso, ele demonstra o tipo de pensamento que ele tem ali. E tá tudo bem, porque ele vai, então, sair com meninas que topam dividir a conta com ele. É isso, E assim, a gente tá vendo só, sei lá, uma camada superficial dali. Sim. De como ou como ele demonstra, sei lá, o relacionamento. Eu lembro que quando ele teve essa fala, né, foi muito, assim, criticado. Só que, de certa forma, ele não tá errado, porque ele estabeleceu uma regra. Ele não vai sair com mulheres que queiram que ele banque todo o rolê. Então, ele vai ter que entender que não vai ter mina que vai querer sair com ele. É isso. Vai ter mina que não vai querer sair com ele. Sai com ele quem quiser, tá sabendo disposta a pagar metade do rolê, né? Óbvio que, por exemplo, dependendo do rolê que ele for, tem mulheres que não vão ter condições de bancar a parte delas. Isso também. Então, isso também. Já limita ele ao tipo de mulher que ele vai se relacionar, né? Ele não vai se relacionar com uma mina pobre, né? Então você já entende, né? Agora, porra, você tá no Bumble, você tá procurando uma pessoa e... Que nem um cara me mandou mensagem recentemente falando assim... Achei você muito linda, você tem um olhar muito bonito, gostei das suas unhas. E aí eu falei assim, obrigada. Obrigada, né, pelos elogios, né? Aí eu pensei... Perguntei, né? Você é de onde? Você gosta de fazer o quê? Ele me bloqueou. Não, pera, não. Só isso? Ele te elogiou, Sim. Você perguntou e aí... E ele me bloqueou. Então, assim, por quê? O que ele, tipo, achou ruim, né? Eu poderia ficar martelando na minha cabeça. Nossa, será que foi porque eu só agradeci e não falei que ele também é bonito? Só que isso daí é um problema dele. Não, lógico que é. Que ele tem que resolver na cabecinha dele. Porque, não gosto de... cara, ele, na boa, amigo, sério. Tem cara que escreve no perfil deles. Se for pra... Eu não respondo mensagem que começa com oi, tudo bem? O que o cara quer que a mina fale no início de uma conversa? E eu tenho certeza eu tenho que fazer é o quê? feio, Uma tá? mágica pra você? Tenho que chegar e fazer mágica, sabe? Às vezes o cara não é feio, não. Às vezes o cara só não tem... Só é bonito. Não tem conteúdo nenhum. Porque, gente, que você... É por isso que os aplicativos agora estão tudo gamificado, né? O Bumble, por exemplo, você tem lá... Você já tem 3 perguntas que a pessoa que dá match com você, ela já pode responder. Caramba, Nossa, é um show do milhão, né? Então, tipo assim, você já tem um conversation starter, né? Que é você tem lá um assunto que você já pode passar. Então, por exemplo, vários caras colocam aquela... Se você fosse participar de algum programa, que programa você faria? Se você pudesse convidar alguém pra jantar, qualquer pessoa, viva ou morta, famosa ou não, quem você levaria? É uma coisa pra você puxar um assunto. Às vezes você responde isso, nem isso os caras dão a mínima, sabe? Mas, nossa, tá muito perguntas de RH também, né? Tá. Nossa, que animal você seria, né? Tipo isso. E por que é uma capivara? Caramba, mano. Você também pode, tipo... como que fala? Personalizar. Você pode você mesmo criar suas perguntas, né? Então teve cara que já perguntou assim, qual é o seu traço tóxico positivo? Pronto. Porra. Aí eu tinha que pesquisar o que era isso pra eu ver. E aí eu faço um quiz pra aí sim eu respondo ele. Pois é. Por que não pergunta... Caramba, eu sempre penso em comida, assim, sabe? Tipo assim... tipo, você prefere pizza ou hambúrguer no primeiro date? Você prefere um restaurante... um restaurante ou um bar? Um rolê de dia ou à noite? Ou, melhor de tudo, você acha que o homem deve bancar o rolê ou você topa dividir a conta? Pronto, Pronto, Vanessa, você vai criar essa é uma essa conta. questão...
E aí você já elimina ali 90% de uma galera. É isso. Mas não adianta, tem cara que não responde, tem cara Ou que... a outra, você faz terapia? Não, amigo, aplicativo de relacionamento é o lugar onde mais tem gente com a terapia em dia. Você tá zoando? Não. Sim. Você foi irônica? Não, pode tô falando ser. sério, porque as pessoas colocam lá no perfil, terapia em dia. Mentira. Aí eu fico me perguntando, como assim? Homem não faz terapia. Como assim? Você faz terapia? Ou você fez uma sessão de terapia, uns 6 meses e já passou e já parou? Tipo, tá com a terapia em dia mesmo? Assim como os exames médicos deles também. Aí eles vão falar, não, acabei de fazer meus exames, tá tudo certinho comigo. Tô 0 bala, assim. Não, tipo assim, o cara quer sair no primeiro encontro, já quer levar a mina pro motel... E aí, se ela perguntar pra ele assim, você tem feito exames de rotina, tipo, pra saber sorologia, essas coisas, o cara vai se sentir ofendido. Pô, você tá me tirando, mina? Claro que eu fiz. O exame do homem saiu no sabonete, entendeu? É isso. Daí, bebê, bom dia. Cara, tá até agora esperando teu bom diazinho. Mas 3:30 da tarde, eu acho que deve estar dormindo ainda, né? Tava até agora, cara, nem comecei bem meu dia, já só esperando esse bom dia da minha bebê. Cara, então, quando é que tu vai me levar pra sair? Tô só te esperando tu me convidar, cara. Leva uma amiguinha tua juntos também, que o pai é desenrolado, tá ligado? Sai com homem de verdade assim, pô, não é essa molecada aí, tá ligado? Você assistiu a série Adolescência, né? Na Sim. Netflix. E naquela época, né, gerou-se essa questão sobre os incels e sobre... Os Red Pills e até mesmo uma questão de como os pais lidam com essa questão dos filhos ou o que eles consomem na internet, ou como estão agindo na escola e tudo mais. E aí, tipo assim, hoje, esses caras aí, vamos falar dos milênios, né? Que é dos milênios pra cima. Você acha que tem essa questão da educação dos pais? Ou foi uma parada que foi, sei lá, foi meio que mudando com uma geração, sei lá, eu quero culpar talvez a internet, porque os conteúdos que eles consomem acham que é o certo e acaba meio que descontando nas minas, sabe? Uma parada assim. Eu acho que a gente tem muito cara que eles... acham que a mulher não presta e é um geral. Assim como tem mulher que generaliza, né? Os homens, eles estão generalizando também. Então, eu acho que faz parte. O problema é que a misoginia, ela é muito pior do que a generalização que as mulheres fazem em relação aos homens, né? Porque a gente vê, assim, questões, assim, muito perigosas, né? No caso da série Adolescência, o rapaz, né, o menino, né, ele simplesmente se sente... Não vou dizer que ele se sente no direito de tirar a vida de uma pessoa, mas ele tá com tanta raiva que ele comete esse ato, né? E mata a menina. E a gente vê, hoje em dia, um crescimento muito grande de números de feminicídio, né? Então, hoje em dia eu sinto que tá um pouco pior, né? E eu não vou te falar que eu acho que é porque agora as mulheres estão denunciando. Não é isso. A gente tá vendo um surto absurdo de homens que simplesmente acham que podem tirar a vida de outra mulher por questões pessoais dele. Então é por isso que eu falo que esse negócio aí de tô com a terapia em dia, será que tá mesmo? Não tá, mano. O homem, obviamente, não tô generalizando, mas o homem, ele precisa, acho que entrar em contato um pouco mais com ele mesmo. Entender que tipo de ser humano ele é, qual que é o papel dele dentro de uma sociedade. Você, por exemplo, é uma pessoa que você faz esse tipo de questionamento, né? Você entende que você, como um homem, você tem o seu papel na sociedade, assim como você tem o seu papel dentro da sua casa com a sua esposa. Então eu acho que quando a gente entra em certas discussões, que os homens eles falam que, mas as mulheres não querem direitos iguais, eles não entendem que não é direitos iguais do tipo, então vai carregar peso igual o homem. Mas ter o mínimo de decência de entender que eles vivem numa sociedade patriarcal
que privilegia, sim, todos eles. Entrar nessa discussão, tipo, não, é mentira, claro que não. Não, é um fato, isso é um fato. Os homens, eles são extremamente privilegiados. Eles levam vantagem em muitas coisas, em muitas questões. Então, se eles não pararem pra pensar que eles estão levando essa vantagem e de que mulheres que estão no convívio deles estão sofrendo com essas consequências, não vai adiantar nada. Porque eles acham que, assim... E já começa no micro, né? O homem tem que olhar o macro. Porra, você nasceu de uma mulher. Você só respeita tua mãe? Por que você não vai respeitar outras mulheres? E uma coisa interessante, que a gente até começou a falar, né? Hoje em dia a gente percebe muito mais que os homens, eles são extremamente homoafetivos. Sim. Então eles amam homens, eles admiram homens e eles não consomem assuntos de mulher. Então isso é uma toxicidade muito forte, muito, muito absurda. Então, o que antigamente a gente via, por exemplo, hoje em dia, por um tempo a gente tava vendo as pessoas falarem assim, cara, por que você tá falando que isso é coisa de menininha, como se fosse uma coisa ruim? E a gente tá vendo homens adultos voltarem a ter esse tipo de comportamento que antigamente era infantil. Sim. Porque hoje em dia não é infantil, porque hoje em dia eu conheço crianças, meninos, que eles não fazem esse tipo de comentário. A parada do bebê reborn, que a gente comentou, era... Tipo assim, estavam criticando essas mulheres e tal, não sei o quê. Só que o nerdola lá com seu action figure tá tudo bem. Exatamente. O nerdola lá com seu funk pop, com... Nem tiro da caixa, porque tem um valor, não sei o quê. Aí tudo bem, tá ligado? É sempre uma condenação muito maior em relação à mulher do que ao homem. Por ser mulher, né? Então, isso não... fugindo um pouco do assunto, né, de relacionamentos, né? A mulher, ela sempre vai ser... infelizmente, né? A mulher, ela tem que sempre dar o dobro do máximo dela. Nossa... e aí é isso, tipo, igual... eles exigem tanto nos apps, né, igual você falou assim, você é muito alternativa pra mim, não sei o que lá, e aí quando você vai ver o cara, ele é o básico, ele não tem nada de, meu Deus, né? Quais são seus hobbies? Eu vou pra academia. Porra! Não, ele vê o futebol em casa, é isso, entendeu? E... Ou tipo, não, eu gosto de uma mulher magra. E aí o cara tem 150 quilos. Então, ou sei lá, eu gosto de mulher de cabelo longo, que bate até a bunda. Ele é calvo. Você tá entendendo? Então, é muita exigência pra agradar esse cara básico que tem a tatuagem de relógio no braço, que tem o seu Corsa prata, ou o seu Renegade, já que ele é o puta rico, sabe? É isso. É uma exigência, e quando você vê o cara, assim, ele não tem nada assim de diferente. Nada. Assim, você tem algum conteúdo, né, como um ser humano dentro de uma sociedade, ou você é só aquilo que você posta no Instagram? Entendeu? E eu vou dizer mais, Van, é uma pergunta. Tipo assim, pelo visto que eu tô entendendo, os apps de namoro de lá pra cá parece que tem só piorado. Eu acho que estão fazendo algumas mudanças pra melhorar, mas pelo visto a gamificação tá ficando pior a cada dia mais, sabe? Olha, eu acho que a gamificação das coisas podem ser úteis, mas não é todo mundo que leva vantagem com isso. Porque tem gente que simplesmente não sabe usar esse tipo de ferramenta, né? Eu digo isso porque quando eu tava trabalhando dando aula, eu dava aula numa escola que tinha uma marca, e essa marca, ela tava sempre tentando fazer coisas, novidades e tudo mais, e surgiu essa coisa da gamificação com um aplicativo para os alunos fazerem atividades, e os alunos falavam, por que além de ter que fazer o livro de atividades, eu tenho que fazer esses jogos? E eles são obrigatórios. Eu falava, porque vocês não fazem o livro. Vocês não fazem o livro. Então, como vocês não fazem o livro, eles pensaram, o que o jovem, o que o pessoal fica o tempo inteiro na mão? A porra do celular. Então vamos fazer um jeito deles fazerem atividades dentro do celular. Só que aí nem o celular vocês querem, nem as atividades no celular vocês querem fazer. Aqui é aprender inglês. Né? Me ajuda a te ajudar, né? Tipo assim, eu quero encontrar um cara, só que eu não quero ter que sair da minha casa pra encontrar um cara. Não vou baixar nenhum app. E não vou baixar nenhum app, vou esperar ele cair do céu. Ele bater aqui na minha porta pedindo açúcar, né? Exatamente. É difícil. Bom, eu já aceitei o meu destino. Que é? Não tem ninguém, não. Vou ficar sozinha mesmo. Eu vou ser a vela
de você e da Thaís. Não. Então, eu vou ser o estilo. Não, eu sei que o final desse assunto acaba resultando nesse resultado, né? Mas não, eu acho que acho não. Se até copo tem tampa, Vanessa, você também tem a sua tampa, entendeu? Veremos. Não vou gastar toda a minha energia nisso. Não, sem o all-in, né? Exatamente. Porque também não tão merecendo, também é isso, verdade. Né? Acho que eu teria muito mais coisa pra falar, mas aí vai ficar muito grande, então... Mas... Se alguém quiser saber as minhas opiniões em relação a relacionamentos e tudo mais, me chama no DM que a gente conversa. Pronto. Aonde vai estar o seu Instagram, Vanessa? Lá no meu Instagram, @Nessa_DNTS, ou lá no @amigos_anedotas, porque a gente tá voltando com tudo. É isso. Se o site não quebrar, não crashar, exatamente, vai dar tudo certinho com esse áudio, a gente vai subir esse episódio e vai voltar à rotina normalmente. É isso aí. Então, meus ouvintes, é isso. Esse papo vai ficando por aqui. Compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo episódio. E se você tem um amigo gente boa, apresenta ele pra mim. Boa! Olha aí, ó. Solteiro, tá? Solteiro, e monogâmico. A gente não aceita aqui não monogamia. A gente não é adulto, sabe lidar, né, ainda com isso. A gente é jovem. Se pra achar tá difícil, imagina então, lidar com 2, 3, né? Não tenho dificuldade de lidar com isso, então vamos lá. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau.